Você não está perdido, você está distraído, e essa distração está custando a sua vida, porque enquanto você busca sentido lá fora, algo dentro de você está implorando por direção, e você ignora. Todos os dias, você acorda, respira, cumpre tarefas, mas sente que algo está faltando, uma espécie de vazio silencioso, difícil de explicar, impossível de ignorar. E o mais inquietante é que você sabe disso. Eles também sabiam. Homens que viveram em meio ao caos, guerras, perdas, traições, e ainda assim, carregavam uma clareza que hoje parece impossível. Os estoicos não buscavam felicidade. Eles buscavam algo mais raro, algo mais profundo, propósito. E talvez isso te incomode, porque no fundo, você percebe que nunca foi ensinado a viver com ele. Te ensinaram a correr, a conquistar, a provar, mas nunca a parar e perguntar por quê? E é aí que tudo começa, ou termina, porque viver sem propósito não é viver. É apenas existir com distrações elegantes, e você sente isso quando o silêncio chega, quando o celular cala, quando ninguém está olhando. É nesse momento que a verdade aparece, sem filtros, sem maquiagem. Você não está satisfeito, mas aqui está o ponto que poucos têm coragem de encarar. Isso não é um problema externo, não é sobre dinheiro, nem sobre tempo, muito menos sobre sorte. É interno, totalmente interno. E é exatamente aqui que os estoicos entram, não como filósofos distantes, mas como guias. Eles não prometem conforto, eles oferecem lucidez. E lucidez dói, mas também liberta. Porque quando você começa a ver com clareza, você para de culpar o mundo e começa a assumir o controle. E é nesse momento que algo muda, devagar, mas profundamente. Agora me diz, você realmente quer viver com propósito? Ou só quer a sensação de estar tentando? Porque há uma diferença brutal entre os dois. E essa diferença define o tipo de vida que você terá. Se você está pronto, então escuta, com atenção, sem distrações. Essas não são ideias bonitas, são ferramentas. E a primeira delas vai te incomodar. Você não controla quase nada. E isso deveria te libertar, não te assustar. Você não controla o que os outros pensam, não controla o que acontece amanhã, nem mesmo controla tudo o que sente. Mas você controla algo pequeno e extremamente poderoso. Sua resposta. A forma como você reage define a qualidade da sua vida. E isso muda tudo, porque quando você entende isso, você para de gastar energia onde não tem poder e começa a investir onde realmente importa, dentro. Essa é a primeira ruptura, e poucos conseguem atravessar, porque é mais fácil culpar o mundo do que encarar a si mesmo. Mas você não quer facilidade, você quer verdade. Então vamos continuar. A segunda lição é brutal. Você não tem tanto tempo quanto pensa. Não é motivacional, é factual. A vida não está esperando você se organizar. Ela está passando, agora, enquanto você escuta isso. E cada adiamento, cada depois eu vejo, cada decisão empurrada, está te afastando do que poderia ser. Os estoicos viviam com isso na mente, não como medo, mas como clareza. Eles lembravam da morte, para valorizar a vida. E você age como se tivesse crédito infinito, mas não tem. E quando essa ficha cai, algo muda. Você começa a escolher melhor, falar menos, agir com mais intenção. E isso cria direção. Propósito não nasce de grandes ideias, nasce de decisões pequenas, tomadas com consciência. E aqui entra a terceira lição. Pare de buscar aprovação. Porque enquanto você vive para ser aceito, você se afasta de quem realmente é. E isso corrói, silenciosamente. Você começa a ajustar sua fala, seu comportamento, seus sonhos, tudo, para caber no olhar dos outros. Mas, no final, você não pertence a lugar nenhum, nem si mesmo. Os estoicos entendiam isso. Eles não eram frios, eram livres. Livres da necessidade de aplauso. E isso é raro. Muito raro, porque exige coragem. Coragem de desagradar, de ser mal compreendido,
de caminhar sozinho. Mas é esse caminho que leva ao propósito. Não existe propósito coletivo, existe verdade individual. E a sua não pode ser terceirizada. Agora respira, porque a próxima lição é ainda mais desconfortável. Disciplina é mais importante que motivação. Motivação é volátil, instável, emocional. Disciplina é silenciosa, constante, implacável. Você não constrói uma vida com base em picos emocionais. Você constrói com repetição, com dias difíceis, sem vontade, sem inspiração. E mesmo assim, você faz. É isso que separa quem deseja de quem realiza. Os estoicos sabiam disso. Eles treinavam a mente, como um guerreiro treina o corpo, não para momentos fáceis, mas para os difíceis. E a vida é feita deles. Se você depende de motivação, você será instável. Se você constrói disciplina, você se torna inevitável. Agora, vamos mais fundo. A quinta lição é quase ignorada hoje. Aceite o desconforto. Pare de fugir dele. Tudo o que você quer está do outro lado de algo que você evita. Uma conversa difícil, uma decisão atrasada, um medo antigo. Você sabe, mas você contorna, adia, disfarça, e isso te prende. Os estoicos não evitavam dor. Eles a entendiam. Eles sabiam que o desconforto é um professor brutal, mas honesto. E quando você para de fugir, você cresce. Não porque é fácil, mas porque é necessário. Agora vem algo ainda mais profundo. Você não é seus pensamentos. E isso muda tudo. Porque se você acredita em tudo que pensa, você se torna refém da própria mente. E a mente não é confiável o tempo todo. Ela exagera, distorce, cria medos. Mas você pode observar, sem reagir, sem se identificar. Isso é poder. Os estoicos praticavam isso diariamente. Eles criavam espaço entre o pensamento e a ação. E nesse espaço existe liberdade. Liberdade para escolher. E por fim, a sétima lição. Viva de acordo com seus valores, não com seus impulsos. Porque impulsos são imediatos. Valores são duradouros. Quando você vive por impulso, você reage. Quando vive por valores, você decide. E decisões constroem identidade. Identidade constrói destino. E é aqui que tudo se conecta. Propósito não é algo que você encontra, é algo que você constrói, dia após dia, escolha após escolha, sem glamour, sem aplauso, mas com verdade. E essa verdade transforma. Agora me diz, quantas dessas lições você realmente vive? E quantas você apenas acha bonitas? Porque entender é fácil, viver é outra história. Mas aqui está o ponto final, o mais importante de todos. Você não precisa mudar tudo hoje, mas precisa começar com uma escolha, pequena, real, e repetir amanhã, depois e depois, até que isso se torne quem você é. Porque no final, você não se torna aquilo que deseja, você se torna aquilo que pratica. E isso ninguém pode fazer por você. Se esse pensamento ficou com você, então não ignora. Me diz aqui embaixo, qual dessas lições mais te atingiu e qual você sabe que precisa aplicar ainda hoje? E se você quer mais conteúdos assim, que te fazem pensar de verdade, então se inscreve. Porque viver no automático é fácil, mas viver com consciência muda tudo. E talvez seja exatamente isso que você estava procurando, sem saber.